Quem está gostando desse evento, está sendo abençoado, conhecendo irmãos, desfrutando desse hotel maravilhoso. Diz que tem até arco e flecha aqui, é verdade? É a minha especialidade no reino do Espírito. À noite eu vou falar. Open your Bible. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Vamos falar um pouco sobre a economia de Deus. Primeira Coríntios 12, verso 28. Eu não falei 12, não? Falei? Quero falar um pouco sobre a chave mestra. A economia de Deus, a base sobre qual ela funciona e a necessidade de nos tornarmos filhos. Se você quiser escrever esses 3 tópicos, seria muito importante. A economia de Deus, a base sob a qual essa economia funciona e a necessidade de nos tornarmos filhos. Não apenas termos uma teologia boa, não apenas termos uma boa doutrina, uma boa igreja, mas sermos igreja de Cristo na terra. Sermos muito mais do que uma igreja organizada ou uma igreja institucionalizada, mas sermos uma igreja orgânica. Repita bem forte comigo: igreja orgânica. Igreja orgânica, ela não é movida por estruturas, métodos e estratégias, ainda que ela possa ter tudo isso, mas ela é movida pela vida de Deus no chamado individual de cada um. Vou repetir isso. Uma igreja orgânica não é movida por um método ou por uma estratégia, ainda que ela possa ter isso. O Espírito Santo pode guiar, sim ou não? Mas ela é movida pela vida de Deus operante em cada membro, fazendo com que o seu chamado individual funcione. É uma igreja de ministérios. É uma igreja onde a goiabeira não dá abacate. A goiabeira dá goiaba. O abacateiro dá abacate. A parreira dá uva. E assim por diante. Cada irmão, cada irmã tem seu chamado pessoal, seu lugar no corpo. Você nasceu espiritualmente com um destino profético. Você nasceu espiritualmente com um chamado, não apenas para fazer coisas. Na verdade, você nem nasceu de novo para fazer, você nasceu de novo para funcionar. A diferença da igreja institucional para a igreja orgânica é que na institucional você aprende e faz, na orgânica você amadurece e funciona. Na igreja institucional você segue parâmetros humanos, mas na igreja orgânica, ainda que você esteja debaixo de autoridades, porque você quer isso, o que te guia é o Espírito Santo. Irmãos, eu declaro aqui um povo guiado pelo Espírito Santo. É muito importante que você entenda todas essas colocações que eu estou fazendo, porque isso vai fazer a base do seu ministério. A maioria de vocês aqui são ligados conosco apostolicamente. Então é muito importante você entender isso, porque nós não somos uma igreja institucional na essência. Claro, temos uma instituição, temos um estatuto, cada igreja é local, é livre, é autônoma,
porém ligadas umas com as outras no princípio de genealogia, pelo fundamento de paternidade. Amém? Isso existe, mas existe algo que transcende isso, que é a sua intimidade com o Espírito Santo, que te leva a crescer e que te leva a funcionar. E esse funcionamento, se você é mão, é isso que você tem que fazer. Se você é nariz, essa é a sua função. Se você é olho, se você é pé. O problema é que hoje há um problema na igreja por causa do controladorismo pastoral, apostólico, humano. Meninice. A maioria dos líderes hoje, eles é que sabem qual é o chamado da ovelha. Aqui todo mundo vai liderar a célula. Aqui todo mundo vai fazer campanha de libertação. Aqui todo mundo vai fazer. Então o pastor, ele tem um sentimento de posse do rebanho. Acho que ali está melhor do que aqui. Muitos pastores, a maioria deles, eles têm um sentimento de posse do rebanho, um sentimento de posse do dinheiro do rebanho, do tempo do rebanho, da própria vida da pessoa. Tem igrejas que são tão imaturas no relacionamento discipulado, no relacionamento pastoral, que se o discípulo viaja sem contar para o discipulador, ele está frito. Se o discípulo, até a roupa que ele usa tem que ser igual ao do discipulador, né? Então hoje tem, irmãos, eu creio no discipulado, porque o discipulado é a essência da paternidade. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Eu creio em sentar com você e a gente passar um tempo junto, e você abrir o seu coração, eu abrir o meu, e haver confissão de pecado, e haver ministração, haver ensino. Isso é bíblico. Jesus diz: ide por todo mundo e fazei discípulos, mas não fazei controlados, dominados. Você não foi feito para ser dominado por ninguém. Você foi feito para dominar. Você não foi feito para ser súdito, você foi feito para ser rei. Amém. Quer não, né? Vou falar de novo. Você não foi feito para ser súdito, você foi feito para ser rei. Eu sei que muitas coisas que eu falo, amados, e eu falo de propósito, na verdade nem de propósito, eu falo porque flui. O negócio sai de mim. Eu sei que muitas coisas chocam, muitas coisas dão um nó na cabeça de um pastor que me ouve, de um obreiro que me ouve, de uma obreira, porque por um lado eu digo que você não deve exercer autoridade, por outro lado eu digo para a ovelha que ela tem que te obedecer. E existe um nó aí. Então você precisa ouvir tudo isso e discernir no Espírito. Paulo diz que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Aqui eu não estou tratando do exterior do seu ministério, eu estou tratando do seu coração. Eu não estou cuidando da forma que expressa o seu ministério, eu estou procurando ajudar você a ter um coração correto, um coração segundo o coração de Deus, porque é esse coração que Deus vai derramar a glória dele. Esse coração que Deus vai visitar, esse coração que Deus vai transformar, é esse coração que Deus vai usar. Deus não usa métodos, Deus não usa estratégias, olha aí, Deus usa pessoas. Diga para o irmão que está ao seu lado bem forte: Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: se o método não está funcionando, é porque as pessoas não estão funcionando. Então não, o que vamos fazer com as pessoas? Nós vamos pegar as pessoas e levá-las para o rio do Espírito Santo. Aleluia! Vamos pegar as pessoas e levá-las para o quarto e ensiná-las a ter intimidade com Deus. Vamos pegar as pessoas e ensinar para elas os fundamentos da vida espiritual, a chave de uma vida espiritual de poder. Aleluia!
E então aquilo que o Espírito Santo guiar, irá funcionar, irá fluir, e o fruto será a 60, a 30 e a 100 por um. Eu fico muito feliz, porque eu sinto do meu espírito, de uma maneira muito clara, que já existem muitas árvores frutíferas nesse lugar. Puxa, isso me alegra. Pessoas aqui já percorreram uma jornada de fé. Eu não estou dizendo tempo de igreja, eu estou dizendo tempo de fé. São duas coisas completamente diferentes. Tem pessoas que têm tempo de igreja, tem pessoas que têm tempo na presença. São coisas diferentes, exponencialmente diferentes. Não tem como você medir. Eu tenho 30 anos que eu sou presbítero, aleluia. Garanto, irmão, se pôr a mão, manifesta. Meu Deus. Manifesta e nem torta a mão para trás assim. Porque não é tempo de igreja, é tempo de fé, é tempo de prática, é tempo de vivência. É o quanto você vive o que você crê que determina a sua estatura. Estatura espiritual não está ligado com metros. Isso é no campo físico. Eu tenho 1,78 m. Eu tenho 1,78 m, é a minha estatura. Agora, no reino do Espírito, estatura não tem a ver com metro, tem a ver com densidade. Provérbios diz que o Senhor pesa os espíritos. O Senhor pesa os espíritos. Ou seja, na medida que você absorve uma palavra de Deus e vive nela, você ganha um peso de glória. Se você absorve a palavra de Deus novamente e anda nela, você fica mais pesado. Menos esforço existe em você e mais fluir existe em você. Diga bem forte comigo: estatura espiritual me libertará do esforço próprio e trará o fluir do Espírito. Queria que todos falassem: estatura espiritual me libertará do esforço. Já viu quando você sobe para o púlpito, ou você na sua célula, ou no seu ministério, e aí você vem para o púlpito cheio de energia? Ou você vai dirigir louvor e você pega o louvor assim, né? A sua alma está possuída de energia natural. Deus quer quebrar isso na sua vida, irmão. Energia natural não transforma a vida de ninguém. Você vai derramar o seu carisma no ambiente, mas você não vai ministrar no espírito de ninguém. Uma coisa é derramar um carisma, outra coisa é ministrar no espírito. Uma coisa é ter uma boa oratória, outra coisa é transmitir vida. Uma coisa é ter uma boa hermenêutica, uma boa homilética, outra coisa é ser transmissor da palavra viva de Deus. Por isso, eu não preparo mais a palavra que eu vou ministrar. É a palavra que me prepara. Eu não estou brincando não, irmãos. Vocês acham que eu fiquei a semana passada toda escrevendo, pesquisando o que eu ia falar aqui? Aqui não tem esboço não, meu notebook está até fora do ar aqui. Eu não estou acompanhando o esboço, eu estou acompanhando o Espírito. E daqui a pouco a unção vem, o ensino é liberado, a palavra é plantada, o Espírito se aquieta em mim e eu paro de pregar. Às vezes os irmãos acham ruim, eles dizem: prega mais, mas não tem nada para falar mais. Não é um esboço que eu introduzo, desenvolvo e concluo. Por isso o espírito da profecia
cuida de cada pessoa que está nesse lugar. Eu sei que nesses 15 minutos que eu estou falando, muita gente aqui já foi liberta. Eu sei que nesses 15 minutos que eu estou ministrando, muitas pessoas já foram orientadas. Muitas pessoas já se encontraram. Querido, declaração na sua vida. Ministrar no Espírito. Você quer aprender a ministrar no Espírito? Em primeiro lugar, pare de se esforçar. Pastor, e se eu pegar o microfone e não sair nada? É porque não tem nada aí dentro. E se eu pegar o microfone nessa aí que você está falando? Porque o esboço me dá uma segurança. O esboço me dá um norte, um caminho. Pelo menos eu tenho aqui o esboço. Irmãos, eu não estou dizendo que é pecado usar esboço não, tá, irmãos? Eu conheço homens de Deus tremendos que usam esboço. Mas eu aprendi que eu não preciso. Eu aprendi que eu não preparo a palavra, é a palavra que me prepara. Quando você tem vivência espiritual, é desse lugar que flui a palavra de Deus. Levanta a sua mão e repita comigo. Quando eu tenho vivência espiritual, é desse lugar que flui a palavra. Mais forte, igreja, minha vivência no Espírito, crendo, acreditando, firme na fé, avançando, nunca recuando, nunca desistindo, vivendo no invisível, acreditando no invisível, trazendo o invisível ao visível. Essa é a fonte que jorra do seu interior. Jesus diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão. Puxa, já fui em tantos médicos, não encontrei a cura ainda. Ela está dentro de você, irmão. Puxa, eu não encontrei ainda a prosperidade, eu não achei ainda o meu ministério. Fala para o irmão que está ao seu lado, assim apontando, está tudo aí dentro, irmão. Fala para ele. Não, é sério. Dá uma sacudidinha no seu irmão, fala assim para ele: não há nada que você esteja passando. Mais forte, igreja, não há nada que você esteja passando. Olha nos olhos dele, que já não esteja resolvido por Deus no seu espírito. Você não precisa receber nenhuma resposta. O Senhor te diz: eu te transformei na resposta nessa terra. Você não tem que receber uma bênção, você é a bênção. Você não tem que receber uma luz, você é a luz. Você é o que você está buscando. Você é o milagre que tu está buscando, irmão. Muita gente crendo: eu vou receber o milagre, o céu fica olhando para ele: rapaz, ele é o milagre. Amém. Porque é daqui que sai. Você tem que aprender mais do que buscar um milagre, você tem que aprender a retirar o milagre do seu coração. Diga assim bem forte comigo: homem bom, do bom tesouro do coração. Faz assim, ó, ele retira o que ele precisa. Nossa, eu fico na carne quando eu peço para os irmãos fazer assim, os irmãos fazem. Vamos lá, todo mundo, põe a mão no peito, fica assim: o homem bom do coração retira a cura, a libertação, a prosperidade, a transformação do ministério. É daqui. A mulher samaritana, ela perguntou para o Senhor: como é que é esse negócio? Quem é que está certo? Ela era carioca. Hein, Patrícia? Quem é que está certo? Somos nós, os samaritanos, ou os judeus? Os samaritanos dizem que a gente tem que adorar aqui no Monte Gerizim. Vocês dizem que é em Jerusalém. Como é que é esse negócio? Quem está certo? E a gente tem sempre essa pergunta no coração:
Quem é que está certo? Onde é que está a unção? Onde é que está o mover? O mover está em Manaus. O mover está em Santarém. O mover está em Goiânia. O mover agora está em São Paulo. E a gente fica em busca de algo que lá no fim vai gerar em nós cansaço, enfado e frustração, porque pegamos o chamado do outro, pegamos o machado emprestado e ele caiu dentro d'água. Aí Jesus diz: mulher, podes crer-me que vai ter o tempo em que os verdadeiros adoradores, eles vão adorar em espírito. E olha, esse tempo já chegou. Aí você me pergunta: adorar? Isso, adorar é receber. Adorar é apropriar-se. Adorar é estabelecer-se do que é seu. Adorar é transcender sua alma e mergulhar no espírito com a espada na mão, pegando fogo. Todo adorador é mais do que vencedor. Então fala para 3 pessoas perto de você: está aí dentro a resposta, meu irmão. Irmãos, eu não estou desrespeitando nenhum apóstolo dessa nação, nenhum homem de Deus, mas por favor, sacode o seu irmão e fala assim: não estão neles a resposta. Pergunta para ele: então onde é que está a resposta? Pergunta. Responda para ele: entrarás para o teu quarto e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Entrarás para o teu quarto. Irmãos, nós estamos dispostos a gastar R$2.000 no congresso como esse, mas não estamos dispostos a ficar 3 horas por dia dentro do quarto, de graça. Por quê, pastor? Porque vir para o congresso não mata você, mas entrar no quarto mata. Vir para o congresso não mata você, mas entrar para o quarto mata. Ah, meu irmão, quando você entra para o quarto e você fica lá, a palavra está em cima de um lugar ou da cama. De vez em quando você vem na palavra, uau! São as revelações fluindo, porque a oração em línguas conecta a sua mente com a mente de Cristo. Aí você fica lá no quarto, chorando, o problema é que você entra para o quarto, mas a sua alma não. Tá, o que você está falando de alma? Levanta a sua mão e diga: alma, mente, vontade e emoções. Uma vez mais: alma, mente, vontade e emoções. Você entra para o quarto, mas a alma não entra. Ela fica assim, ó, prensada na porta. Tá lá você, recalamando rochocotoromandarabarabara, riqueleberiberiberiberiandorocoroloroboro. Aí você pensa assim: já passou 2 horas. Você olha, 10 minutos. Aí a tua alma grita lá da prensa: eu te avisei. Mas você é firme. Você é perseverante.
Você não volta atrás. Vamos lá, 10 minutos. Daqui a pouco você ouve uma vozinha assim. Aí você vê assim: ei, eu tô com sede. Você lembra que na geladeira tem suco de laranja? Ela começa a negociar com você para você sair do quarto. Deixa eu falar agora, ó, igual os goianos. O trem difícil é orar, irmão. Mas o trem que funciona. Levanta sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Chama alguém pelo nome e diga: fulano vai orar. Aí aparecem os monstros. Aí começam a aparecer os monstros. Tudo atividade da alma para que a gente não morra e receba a vida do Espírito. Começam a aparecer os monstros. Eu vou ficar 1 ano sem cortar o cabelo. É, irmão, é 1 ano, eu não corto o cabelo. Nem fazer a barba. Aí a alma fala assim: é pouco. Tá, vou andar descalço. Me perdoe. O cara fica cabeludo, barbudo, descalço e sem unção. Vou repetir. O cara fica cabeludo, barbudo, descalço e sem unção. Ou você já viu algum desses monstros transformar uma cidade? Eles transformam os bancos onde eles estão, porque ninguém senta perto. Senta, os amigos mesmo, aleluia. Interessante, né? O cara decide ficar 2 anos sem fazer a barba, mas não faz um jejum de 40 dias. O cara consegue fazer um voto de andar descalço 1 ano, mas não entra para o quarto e fica lá 40 dias trancado com o Espírito Santo, orando em línguas e meditando na palavra, adorando a Deus, tocando em Deus. É a Luciana que falou isso. Porque lá em Goiânia o que fala isso é o Luciano. Ah, o Lúcio. Lucas. Fernando, verdade. Não conta pra ele não. Nossa, meu filho na fé, roxo. Eu não existo. Mas a gente está pregando assim, o Lucas: meu Deus! Fala para o irmão que está ao seu lado: toma vergonha na cara e vai orar, rapaz. Dá uma sacudida nele, fala: se tranca no quarto e vai jejuar. Fecha a tua boca, para de comer, rapaz. Tire a murmuração dos seus lábios e coloca aí a confissão da palavra, e coloca aí o louvor, e coloca aí a adoração. Estabeleça-te no espírito e não na alma. Não seja religioso. A alma tem a habilidade de criar artifícios que substituem a vida do espírito. A alma tem a habilidade de criar substitutos do Espírito Santo na sua vida. A alma tem a habilidade de tomar o lugar do Espírito. Eu já estou com raiva dessa alma. Rapaz, por falar nisso, você sabia que a alma é extremamente importante para a vida do espírito?
A gente bate tanto na alma que a gente chega a pensar que a gente não precisa da alma, sendo que Deus fala no Espírito e o Espírito ilumina a alma. E quem decide não é o Espírito, quem decide é a alma. Agora, uma alma governada pela carne, ela se torna religiosa. Uma alma governada pelo Espírito flui na glória de Deus. Forte esse aplauso à palavra do Senhor. Diga bem forte comigo: a função do meu espírito é comungar com Deus, mesclar-se com Deus, amalgamar-se com Deus, tocar em Deus, ouvir Deus. A alma faz assim com a mão: lê isso, interpreta e expressa. A alma é importante. É a alma que lê, é a alma que interpreta e é a alma que expressa. Sem a alma, como o espírito se expressaria? O problema não está na alma em si. O problema é que com a queda, a alma assumiu o lugar do espírito. A carne entrou como um quarto elemento e a carne se casou com ela. Foi na cruz que houve o divórcio da carne com a alma, e a alma casou com o espírito. Mas infelizmente, os bebês na fé têm ainda uma alma governada pela carne. Isaías 58. Não é esse o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? O que são ligaduras da impiedade? São comunicações da tua carne com a tua alma. E o diabo usa isso para amplificar suas mentiras nas nossas emoções. É quando vem o pânico. É quando vem sentimentos do nada que te atordoam. O que é isso? É Satanás falando na carne, através da carne ele amplifica. Porque o diabo, na verdade, é um ratinho segurando o megafone. Meu Deus! O Lucas tinha que ter vindo. Vocês tinham que conhecer o Lucas, gente. Ele é chapado. Se tivesse aqui, daqui a pouco eu estava correndo aqui, sem nada, correndo. Parece um maluco. Mas é muito querido. Quando o diabo fala, ele tem essas ligaduras da impiedade. O que o diabo fala tem uma ressonância muito forte na nossa mente, na nossa emoção. E a batalha da fé, ela fica mais acirrada. A batalha da fé fica mais difícil. Porque o volume da voz do bicho está muito alto aqui. O que o jejum faz? A vida do Espírito faz. Faz assim com a mão. A vida do Espírito corta essas ligaduras. Faz assim, ó. Clac, 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 clac. Não faz clac, clac, clac direito, gente. Fala comigo. A vida do Espírito. Clac, 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 clac. Corta as ligaduras da impiedade. A carne continua sendo carne, o diabo continua sendo diabo, e a alma continua sendo alma. Cortei a amplitude do negócio. O diabo continua falando, mas não tem mais aquela influência que tinha. Ele fala, mas entre a carne e a alma não há mais um casamento. Aleluia.
Diga assim comigo bem forte: o meu espírito está casado com a minha alma. Mais forte, igreja: a carne se divorciou do diabo, da alma, e o meu espírito uniu-se com a alma, e o nome disso é maturidade. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Vocês estão tão lindos hoje, irmãos. Sério, estou sentindo um brilho em vocês. Verdade. Senta direito, assim, estufa o peito, assim, dá um sorriso, assim. Sério. Fala para o irmão que está ao seu lado: não sabia que você estava tão lindo hoje. Vamos ler o verso 28. E eu já estou encerrando. Primeira Coríntios 12, 28. Quem achou, diga amém. Olha a economia de Deus, olha como o corpo funciona. Você tem vários textos na palavra que definem isso. Você tem Efésios 4, 11, 12, 13 ali, apóstolos, profetas, evangelistas, pipipi. Você tem Romanos 12. Você tem 1 Coríntios, capítulo 12, sobre os dons, etc, etc, etc. Mas nesse verso, o apóstolo Paulo resume tudo. Ele pega tudo e coloca em ordem. Tudo! Tudo que ele diz em Efésios 4:11, tudo que ele diz em Romanos 12, está estratificado aqui. Vamos ler. Eu falo e você repete: a uns estabeleceu Deus na igreja. Mais forte: a uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Aí, ao invés de colocar o evangelista, ele diz, repita comigo: depois operadores de milagres, que equivale ao evangelista. Depois, ao invés de colocar o pastor, ele coloca a unção do pastor. Diga comigo: dons de curar. Aí ele diz socorros. O que são socorros? São todos os dons diaconais que se referem ao socorro da igreja, tanto financeiro, como na vida de um apóstolo, na vida de um profeta. Por exemplo, um apóstolo, ele pode estar cercado de dons de socorro, para que o seu apostolado avance o mais longe possível. Então, todo o diaconato está aqui, dom de socorro. Por exemplo, você não vê na Bíblia músicos. No Novo Testamento, não. Isso é Velho Testamento. Onde é que está o baterista? Onde é que está o guitarrista? Onde é que está o tecladista? No Novo Testamento. Dom de socorro. Socorro, rapaz. Ele, socorros e governos. Todo músico quer mandar, né, rapaz? Socorro! Os músicos, há irmãos que são empresários, ungidos para ganhar milhões para o reino de Deus, socorros, né? Em Goiânia, pela graça do Senhor, nós temos um irmão assim lá na igreja. Inclusive eu dei administração para ele. Eu posso falar isso livremente porque ele é meu filhão, o Joey.
mas ele tem um dom de socorro, ele tem uma habilidade de adquirir riquezas. Ele tem uma habilidade, ele tem uma mexidinha, chove dinheiro na vida dele. E ele investe no reino, investe no reino, investe no reino. Então, assim, tem muitos irmãos que têm esse chamado, mas não mortificaram a carne o suficiente para entrar nele. Pastor Dave Robertson, ele diz uma coisa muito interessante sobre esses irmãos que investem milhões no reino. Estou falando milhões, irmão. Ele diz assim, ele usa o Benny Hinn como um exemplo. Ele diz assim: o mesmo preço que o Benny Hinn teve que pagar para chegar onde ele chegou e operar os milagres que ele opera, esse irmão tem que pagar o mesmo preço. O mesmo nível de ataque que Benny Hinn sofre, esses irmãos que são chamados para investir milhões, eles sofrem também. Para vocês verem porque há tão poucos irmãos. Tem muitos irmãos que dão um dízimo muito alto, uma oferta muito alta, porque ganham muito bem. Eles não são dom de socorro. Dom de socorro entende que o que vem para a mão dele não é dele. Talvez você, empresário, está me ouvindo aqui. Eu achava que eu era um dono de socorro. Quando você entrega? Eu dou o meu dízimo. Mas só com o meu dízimo a gente paga o aluguel da igreja. Isso não é dono de socorro não, irmão. A irmãzinha lá que dá 10% de R$1.000 é igual você, rapaz. Agora tem gente não. Tem gente que tem uma unção. Eu estou falando isso porque Deus vai derramar essa unção aqui hoje. Dinheiro nunca mais será problema para o seu ministério. Vou dizer novamente: dinheiro nunca mais será problema para o seu ministério. E você não irá depender de um homem, mas Deus levantará homens ungidos do teu ministério para investir milhões. Amém. Dá um grito de vitória, igreja. Então diga comigo: apóstolos, mais forte, igreja: apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, que são os evangelistas, dons de curar, que são os pastores, socorros, todo nível de diaconia, governo, dons administrativos. Agora, na base da economia, olha o que está aqui, ó: variedade de línguas. Por que ele colocou variedade de línguas na base? Entenda, querido, existem 4 tipos de oração em línguas. Preste muita atenção nisso. As pessoas pegam a oração em línguas, colocam numa sacola e misturam como se fosse uma coisa só, e não é. Você tem línguas com interpretação para a edificação da igreja, amém? Você tem línguas que se estendem para os gemidos intercessórios do Espírito. Você tem línguas como sinal para os incrédulos, que foi o que aconteceu em Atos 2. Eles falaram em línguas. E naquele dia haviam pessoas em Jerusalém que eram de outros países, judeus, que eram repatriados em outras nações, que falavam outros idiomas. Todo mundo subiu para o cenáculo, eles estavam lá, e eles assustaram, porque eles disseram: rapaz, eu estou ouvindo na minha língua. O outro disse: eu também estou ouvindo na minha língua. Ele está falando isso, isso e isso. É verdade, ele está falando isso e isso, mas eu estou entendendo na minha, e eu estou entendendo na minha. Quase 3.000 se converteram. Mas existe um 4º tipo de línguas, que é, diga comigo bem forte: línguas para a minha edificação pessoal. Levanta as suas mãos e diga: é a minha linguagem sobrenatural de oração. Mais forte, igreja: é a minha linguagem sobrenatural de oração. Pastor, mas se você continuar lendo esse texto, ele vai perguntar: são todos isso, não são, falam todos em línguas? Aí está dizendo que não é todo mundo que fala. Primeiro, é o único texto que questiona se todos falarão.
Porque todos os outros textos deixam bem claro que todos falarão. Isaías 28, 10, 11 e 12, todos falarão. Marcos capítulo 16, o próprio Jesus disse: quem crê vai falar em língua, todos falarão. 1 Coríntios 14, versículo 2, porque se eu orar em outra língua, eu não falo com homens, eu falo com Deus, visto que ninguém me entende em espírito, fala mistérios, todos falarão. 1 Coríntios 14, versículo 4, pois quem fala em outra língua a si mesmo se edifica, todos falarão. 1 Coríntios 14, versículo 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Verso 15, que farei pois? Orarei com a mente, mas também orarei com o espírito. Está sob o meu controle, todos falarão. Amém. 1 Coríntios 14, verso 28, não havendo intérprete, fique calado na igreja. Está vendo, pastor? Te peguei. 1 Coríntios 14, 28, eu estou até te dando os textos para você me atacar. Não havendo intérprete, fique calado na igreja. Aqui nessa igreja, quem fala em línguas tem que interpretar. Agora eu quero perguntar a vocês: está escrito isso na Bíblia? Quem crê que está escrito, levanta a mão. Quem crê que não está, levanta a mão. Você já sabe, né? Porque tem uma vírgula. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, vírgula, falando consigo mesmo e com Deus. Forte esse aplauso à palavra. Não havendo intérprete, não é para edificar o povo, é para me edificar. Então eu fico aqui. O problema é que as pessoas lidam o batismo com o Espírito Santo com uma experiência meio espírita. É verdade. Tem gente que não quer ficar cheio, ele quer ficar incorporado do Espírito Santo. Pastor, eu estou buscando o batismo do Espírito Santo. Tem quanto tempo? Tem 10 anos, pastor. Que eu vou no monte, joelho no mesmo lugar lá, pastor, buscando. Querido, a cruz é um fato. O Pentecostes também é um fato. Joga a sua mão para cima e grita comigo: eu recebo a salvação pela fé no fato do Calvário. Mais forte, igreja: eu recebo o batismo no Espírito Santo pela fé no fato. O Espírito Santo foi derramado. Foi. Então eu não busco, eu recebo, eu bebo. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz, verso 13: e a todos nós foi dado beber. 1 Coríntios 12, verso 13 não, esqueci agora, mas é 12. E todos nós foi dado beber de um só Espírito. Você já devia estar orando em línguas aí enquanto eu estou pregando. Quantos estão fazendo isso? É o povo do hora após hora mesmo. Porque não é uma experiência espírita e nem assembleiana. Desculpa, eu não estou aqui querendo atacar os assembleianos, mas não é uma experiência assembleiana. A Assembleia de Deus não é dona do batismo do Espírito Santo. O que você quis dizer com espírita? Aí um trem desce, pega a boca dele assim, mexe a boca, recabala, choberabá. Aí ele falou em línguas. Assembleiano. Manto. Terra, tem terra também. Você vê que o negócio é da terra mesmo, né? Não, querido, eu creio que o
Espírito Santo veio? Eu simplesmente abro a minha boca e eu falo com o meu Pai. Não é emocional, é fé. Quem fala em línguas, o seu espírito ora de fato. Não uma atividade da carne, uma atividade do espírito. Assim como eu tenho uma língua portuguesa para comunicar com vocês, eu tenho uma língua espiritual para comunicar com o meu Pai. Eu posso estar dirigindo o carro, falando em línguas. É automático? Ah, meu carro é automático, é verdade. Então como é que faz? O marido foi trabalhar, os meninos foram para a escola, a irmã vai limpar a casa até 11 horas da manhã para fazer o almoço, aleluia. O que você vai ficar fazendo em casa, irmã? Falando em língua. Paulo disse: orando em todo tempo no Espírito. Pastor, no banheiro pode? Se não pudesse no banheiro, estaria escrito: orando em todo o tempo no Espírito, vírgula. No banheiro não, vírgula. Por que eu estou terminando essa palavra focando na oração em línguas? Porque a oração em línguas vai te amadurecer. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Pode também. Quando as mulheres começam a rir assim, pode saber, pode. Não foi revelação não, isso é normal. Não foi carne e sangue que me revelou, né? O que eu estava falando, irmão? Levanta a mão, fala assim comigo. A economia de Deus é fomentada, adubada, estimulada, fortalecida por um dom de edificação, por falar em línguas. Ah, mas eu não sei falar em línguas, nem eu. Sabe sim que eu vi. Eu não sei falar, eu abro a boca e eu libero. Não é um sei falar, é um liberar de fé. Tem gente que não fala porque quer raciocinar a oração em língua, não funciona assim. Ele fica assim, aleluia, glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Na verdade, ele quer que pega no tranco. Você tem que falar para ele, para de falar aleluia, irmão. Aí ele fica na carne com você, olha assim, como assim para de falar? Para. E começa a falar em línguas. Para de usar sua mente, começa a usar o seu espírito. Fala bem forte comigo, põe a mão assim. O português sai da minha mente. As línguas fluem do meu espírito. Amém?